Fala aí, galera do Abraço, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Luiz Paulo Victorino, eu sou psicólogo e venho através deste canal dividir com vocês o conhecimento sobre dependência química e outros transtornos mentais. Haja vista que o assunto é de extrema importância para a sociedade e esse canal visa o comprometimento e a democracia do conhecimento. Iremos, ao longo dos vídeos, discutir o preconceito e a discriminação que estão diretamente ligados ao assunto dependência química. Dependência química não é um transtorno moral, não é um transtorno imoral. Dependência química é considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, como um transtorno mental e comportamental gravíssimo que afeta significativamente a vida da pessoa que usa e de quem está à sua volta. Você aí que está acompanhando esse vídeo tem problemas com álcool, com drogas, ou você também, familiar, infelizmente na família hoje tem uma pessoa com esse problema, ou você também que busca conhecimento, você estudante de psicologia, você estudante de assistência social, qualquer outro curso que esteja interessado sobre discutir o que é essa doença, acompanhe o nosso canal, dê uma curtida, se inscreva no canal, ative o sininho e, se possível, caso tenha alguma dúvida, pode deixar a pergunta aqui nos comentários que, assim que possível, eu irei responder você. Como já havia pontuado, a dependência química é um transtorno mental e comportamental gravíssimo. É importante que vocês saibam que eu vou repetir muitas vezes o que é a dependência química, para que isso fique tatuado na sua mente, para que nunca você esqueça que a dependência química deve ser vista como uma doença e não como um transtorno moral. Pode parecer repetido, mas é muito importante para que a gente consiga estudar esse tema. Temos que estar livres de qualquer preconceito ou de qualquer discriminação que possa nos atrapalhar e atrapalhar também as pessoas que tanto precisam de ajuda. A dependência química, também conhecida como adicção, é um transtorno mental e comportamental com duas características principais. A primeira característica é a obsessão. O que é a obsessão? A obsessão é um transtorno mental onde a pessoa fica focada apenas num pensamento. Ela não consegue pensar em outra coisa a não ser no uso da substância. A obsessão é caracterizada por pensamentos repetitivos e doentios, no qual a pessoa fica presa. Ela não consegue pensar em outra coisa a não ser usar a droga. É naquele momento em que ela planeja o uso. Ela, por exemplo, ela pode ter chegado ao trabalho por volta das 8 horas da manhã e ela sabe que quando chegar ao meio-dia ela pode utilizar a substância. Outro ponto importantíssimo aqui, toda vez que eu falar a palavra droga, eu quero que vocês coloquem também o álcool incluso dentro desse entendimento, dentro dessa palavra. Haja vista que o álcool ele é uma droga, porém lícita, aonde nós conseguimos comprar numa padaria, comprar num posto de gasolina. Mas é importante que eu e você aqui esteja consciente de que o uso abusivo do álcool provoca uma doença, um transtorno mental chamado alcoolismo, aonde a pessoa também vai se tornar obcecada. Voltando ao exemplo, voltando à história, você imagina que a pessoa chegando ao trabalho por volta das 8 horas da manhã. E aí você chega, você está sóbrio, ainda é de manhã, suponhamos que você ainda não tenha ingerido nenhum tipo de substância. Mas aí quando chega às 9 horas você começa a sentir aquela vontade intensa. E aí você começa a planejar. Bom, quando der ao meio-dia, eu vou seguir até o bar ou ao restaurante, enfim, e vou tomar aquela bebida que vai abrir o meu apetite. E aí é 9 horas da manhã, e aí são 9:30 da manhã, e o pensamento continua. E aí o relógio bate às 10 horas e você está focado nisso. Você está trabalhando, está fazendo outra coisa, mas você não vê a hora logo de seguir até o bar para tomar aquela primeira dose. Também pode ser outras substâncias. Você pode estar com muita ansiedade, muito ansioso para que chegue a hora do almoço, para que você possa fumar aquela droga, para que você possa utilizar aquela substância, porque naquele momento é impossível, você não consegue utilizar a droga naquele momento, então você planeja e você fica ansioso e você fica eufórico e você não vê a hora de dar logo meio-dia e o pensamento não para, de repente dá meio-dia.
A obsessão já está instalada. Você está dominado pelos seus pensamentos. Agora chegou o momento tão esperado. Agora vai ser o momento em que você vai utilizar a substância. E aí, quando você utiliza a primeira droga, atinge a compulsão, que é a outra característica da doença chamada dependência química. A primeira, obsessão, pensamentos repetitivos e doentios. Segunda característica, compulsão, comportamentos repetitivos e doentios, ou seja, comportamentos que você não consegue parar. A obsessão, pensamentos que você não consegue parar. Compulsão, comportamentos que você não consegue parar. Quando atinge a compulsão, você toma aquela primeira dose, você usa aquela primeira droga e aí você percebe que uma droga apenas não basta. Agora você precisa de mais e cada vez mais. E aí o ato compulsivo está instalado. Qual é a diferença da obsessão para a compulsão? A obsessão é um evento interno, está a nível mental, ou seja, está apenas nos seus pensamentos. E isso, como profissional de psicologia, se você estiver sentado de frente para mim e relata qual é o seu problema, se você não trazer aquilo que você pensa, eu jamais terei acesso aos seus pensamentos obcecados. Então, esse é um dever seu. É você que tem que trazer o pensamento, a obsessão, através da fala. E quando você diz aquilo que mais passa pela sua cabeça, a pessoa que está te ouvindo consegue te ajudar. Provavelmente conseguirá te ajudar. Isso é, se você quiser, se você aceitar. Então, a obsessão é um evento interno. Somente você tem acesso aos seus pensamentos doentios, a não ser que você fale sobre ele. E aí sim, outra pessoa poderá entender o que acontece dentro dos seus pensamentos, o que acontece nas suas emoções. O outro aspecto, que é a compulsão, é o comportamentos repetitivos e doentios. Então, a partir do momento que você utiliza aquela primeira substância que te gera prazer imediato, você não consegue mais parar. E aí, como a gente ouve no mundo da dependência química, onde os dependentes trazem um discurso, onde eles repetem diversas vezes que uma é pouco e 1000 não bastam. Então você que está aí do outro lado do vídeo, que veio aqui adquirir conhecimento sobre o que é a dependência química, você sai daqui hoje empoderado. Você sai daqui hoje com informações sobre o que é a dependência química. Você sai daqui hoje sem o preconceito e sem a discriminação. Você que é dependente químico, se você não aceitar que você tem uma doença, dificilmente você conseguirá ficar sóbrio, ficar limpo, né? E o termo limpo significa, ficar limpo significa não estar usando a droga. Se você não aceitar que tem essa doença, dificilmente você conseguirá sair da miséria que essa doença provoca na vida das pessoas. A miséria emocional, a miséria social, a miséria comportamental, a miséria espiritual. Agora, se você aceita que tem essa doença, aí sim você começa a pensar em traçar um caminho para poder se recuperar. Existem algumas maneiras de se recuperar e essas maneiras serão discutidas em breve neste mesmo canal. Se você quer saber quais são as maneiras de se manter sóbrio, de ficar bem, seguindo o canal, acompanhando o nosso canal, eu vou passar ao longo, né, desse processo que forem lançados, eu vou poder trazer para vocês quais são os tratamentos possíveis que você pode encontrar ao longo dessa sua caminhada, dessa sua trajetória. E aí sim, você se tratando, o sofrimento ele é minimizado até que ele desapareça
pelo menos no assunto dependência química. Então, mais uma vez, objetivo do canal: democratização do conhecimento. É assim, oferecendo conhecimento, que vocês vão conseguir traçar o caminho para uma boa recuperação. Continue com a gente, os próximos vídeos já estão por vir e nós cada vez mais vamos nos aprofundando nesse transtorno mental que infelizmente assola a sociedade. Muito obrigado.